Um complemento aí, né? Na questão psicológica, né? Se eventualmente isso de alguma forma foi usado para atacar, porque eventualmente eu falei sobre a questão da infância. Eu ouvi num seriado o pessoal falando assim: não, porque uma determinada personagem lá, o sujeito eventualmente é uma criança presa num corpo adulto, né? E se eventualmente de alguma forma isso gerou alguma crítica à minha mansidão que eu faço do jeito infantil, eu vou responder isso porque eu não vejo que isso seja necessariamente um problema e não vejo isso como nenhum tipo de uh, doença e nada assim. Nem problema psicológico, nem qualquer outro tipo de ou deficiência ou como é que é? Síndrome, né? Vamos dizer dessa forma. Então, aquela coisa. Mansidão, claro, se a gente pensar dessa forma, uma mansidão de gente infantil, ela é um pouco diferente ou bastante diferente de jeito adulto. Então há a diferença, né, do que a mansidão adulta. A princípio, na verdade, aí eu vou fazer um raciocínio espiritual, mas também vou fazer algumas questões psicológicas pontuais. A princípio, ambas visam o bem. Então, as duas formas de mansidão. Se eventualmente a minha infantilidade, no bom sentido, aqui a palavra infantilidade sendo usada no sentido mais científico, né? Se a minha infantilidade é mantida, qual é o mal se visa o bem e se não gera prejuízo? Então aí tá, eu vejo de certa forma das outras pessoas essa tentativa de eventualmente transformar o bem em mal só porque eventualmente não combina. Não, mas se o cara é um adulto, por que ele eventualmente age de maneira infantil? Porque gera o bem para os outros e para mim. Então vamos lá. No caso, só a mansidão adulta pode ir para adulto, talvez, porque a criança não conseguiria fazer a mansidão adulta. Tá, justamente, então, talvez para a criança ela não é que seria inadequado você ter a mansidão adulta para a criança, é que talvez ela não consiga executar. Mas aí que tá, o adulto consegue executar a mansidão infantil. Aliás, é uma faculdade dele. Por que o adulto tem que necessariamente sacrificar isso? Entendo que ele não deva aplicar isso em todos os momentos, mas qual é o problema de aplicar isso em alguns momentos? Então vamos lá. Sem que isso seja forçado, sem que isso seja algo fake. Né? Então só a adulta pode ir para o adulto. Só a mansidão adulta pode ir para ele. Por que se a outra mansidão não é errada? E se visa o bem? E se gera felicidade para o outro e para a própria pessoa? Se visa o bem e não gera prejuízo, ou se gera prejuízo, mas apenas um prejuízo justo a quem eventualmente mereça, qual é o problema? Né? A mansidão infantil cometida por adulto pode não combinar inteiramente por a pessoa ser adulta, ou pode não combinar muito, né? Pode não combinar parcialmente com o adulto. Mas não precisa combinar. Nem total, nem parcialmente. A mansidão infantil no adulto não pode ser fake. Mas se ela é verdadeira, não precisa combinar, só porque eventualmente a pessoa tem um corpo grande. Né? Então eu não concordo. Mesmo que de repente a crítica não tenha sido contra mim especialmente, eu discordo do sujeito que eventualmente fez isso. Não porque essa contradição, não, mas é uma criança presa no corpo adulto. Depende da característica. Isso pode até, de repente, acontecer psicológico ou psiquiatricamente ou neurologicamente, mas não necessariamente em relação a algumas características que já seriam, de repente, mantidas se a pessoa não tivesse problema psicológico. Nem toda característica infantil no adulto é errada, então, portanto, não, a criança estar dentro do corpo adulto não é errado. E é bom que isso, na verdade, aconteça. Né? Criança presa no corpo adulto, não, talvez a criança até prefira o corpo adulto. Né? Ela não quer voltar a ter um corpo menor, né, em relação ao tamanho do corpo de uma criança. Ela não precisa desejar isso. Né? Então, não precisa combinar total nem parcialmente. Ela não precisa desejar ter outro corpo, ela pode crescer e manter justamente a sua infantilidade. Não há mal nisso. Pelo menos enquanto não gere prejuízo, enquanto a intenção for boa. Tudo no final depende da intenção, então eu não tenho como fazer essa caracterização psicológica, porque ela não tem sentido. Então aqui, eventualmente, aí que tá, aqui é um psicologismo social que você está tentando fazer. Se esse for o objetivo, embora eu acho que o argumento do médico, no caso do episódio, claro, a criança no final ela tinha meio se auto-envenenada, tinha sido meio envenenada depois de um envenenamento que foi, de certa forma, considerado até intencional da parte de uma empresa lá e tal. E eventualmente o sujeito seria uma criança presa no corpo adulto, mais ou menos, porque ela também não tinha ciência disso e a criança não faria questão, no caso, a criança que estava presa no corpo adulto não faria questão também de ter um corpo mais jovem, né? E não faria questão de desenvolver a personalidade. Então. Não que justifique o envenenamento no caso, né? Mas eu não vejo a mansidão aqui como um problema. Né?
sei que a questão talvez seja um pouco diferente, mas justamente esse poderia ser um pensamento social. Então aí tá. Não que eu justifique, no caso, o envenenamento da pessoa, que acabou daí preservando características infantis por causa desse envenenamento. Ela cresceu e o cérebro não desenvolveu tanto, mas se eventualmente não é uma questão de envenenamento, no caso, ou por outro motivo, você não se pode criticar atitudes eventualmente infantis que não gerem problema como se fossem doença, e na verdade não são. Sim, talvez seja um pouco diferente do que aconteceu no caso do episódio, mas independente, só para trabalhar o tema. Às vezes o psicologismo pode ser justamente um psicologismo social, no sentido de fazer as pessoas acreditarem que certas características são erradas só porque eventualmente não combinaria, segundo a sociedade, com aquela determinada pessoa, porque eventualmente ela é adulta. Como se todas elas tivessem que ter um comportamento igual e como se, quando o comportamento é infantilizado e não gera prejuízo fosse necessariamente errado. Não visa a maldade fosse necessariamente errado. Por quê? Né? Não é usado para esconder nada. Tá. Além disso, né? Muitas vezes essa mansidão infantil não é usada para esconder nada da pessoa adulta. Né? Ela visa apenas a felicidade de si e alheio. Mas mansidão infantil de alto nível vamos dizer, na verdade, um dos maiores níveis, se não o maior, de tranquilidade. Que uma pessoa poderia, de repente, atingir. Vamos lá. Quiçá, né? E não que se a mesma pessoa adulta não se possa sair dessa mansidão infantil, por necessidade, no caso, para outra característica mais séria adulta. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Ambas sendo facetas verdadeiras da pessoa. A pessoa pode gostar das duas facetas. Ela não está usando uma para esconder nada. Né? Nem a seriedade, nem a mansidão, no caso. E também, aí que tá, eu não vejo uma bipolaridade nesse caso, seja por não haver prejuízo ou má intenção, a partir desse comportamento de mansidão, não há má intenção, no caso da mansidão infantil. Isso não contradiz, no caso, justamente não são características contraditórias, por não gerar prejuízo. As duas não necessariamente geram prejuízo nenhum, então a seriedade pode não ser ruim também, seja porque características que não são necessariamente contraditórias entre si. Então, justamente porque as duas podem eventualmente visar dois princípios bons, né? Duas ideias boas. Então, justamente, então, por exemplo, a característica mais séria adulta, ambas sendo facetas verdadeiras da pessoa e eventualmente visando, de formas diferentes, visando alguns fins comuns até. Né? E aí tá, e como elas não são contraditórias, justamente porque elas visam o mesmo objetivo, então elas não são necessariamente contraditórias. Então, quer dizer, a pessoa sai da mansidão quando eventualmente entende necessário. Então, por isso e por outras, né, vamos dizer, por isso e por outras não concordo aí com essa questão, de repente, com uma forçação de barra em relação à questão da infantilidade. Acho isso um exagero, ou pode, às vezes do jeito que exposto no argumento, pode se transformar num exagero social. Fica esse complemento no canal.